eu já começo até a reconhecer o nome de algumas pessoas quando vejo a lista de quem está na aula, Fabiano. Gente que deve ter vindo aqui agora, até desculpa se eu vou me repetindo alguma coisa, mas somente para dizer assim, que sempre que o Fabiano convida, eu faço questão de vir, mesmo porque é um daqueles momentos que eu também dialogo, eu cresço, eu costumo ganhar muito, né, com o debate, com o Fabiano, com a turma de vocês. Eu agradeço por estar sempre me chamando de novo, né? É muito significativo isso para mim. E agradeço também o Fabiano ele ter me deixado com tanta liberdade, né? A gente está num momento, pelo menos eu estou num momento bastante um pouco pesado em termos da agenda mesmo, né? Não sei se maior ou menor que alguém, né? Mas e peço desculpa que eu acabei não preparando um tópico específico, mas de toda forma tem muita coisa que, se puder, eu queria comentar, até para saber o que vocês discutiram em relação a alguns tópicos, mas especialmente em relação à questão do artigo sobre digamos assim, o histórico, a formação, né? No tratado pareceu relevante para a gente projetar um artigo histórico, primeiro, bom, por vários motivos, não é que o tratado necessariamente tenha que ter uma arqueologia normativa ou alguma coisa semelhante como que a gente fez, mas as condições específicas, isso pareceu relevante tanto pelo fato de que a gente contava, né, entre os autores do tratado com gente que tinha familiaridade com várias, se não todas, as fases do processo, e ainda parece que a observação de alguns elementos da formação da Lei Geral de Proteção de Dados sejam úteis para a gente definir o contexto no qual ela vai ser lida, vai ser interpretada. Não é puramente uma atividade de registro. E pelo registro, somente ainda que fosse, seria importante porque falta esse registro, né? Não me consta outros textos que tenham entrado com detalhamento nesses pontos. Há toda ainda um arcabouço documental de textos intermediários, etc., que podem ser recolhidos em algum momento, mas, enfim, ficou aqui o registro, mesmo porque essa fase dos últimos 10 anos aqui no Brasil foram muito intensas em relação a algumas normativas e discussões que têm a ver com o direito sobre informação, não somente informação pessoal, mas vários aspectos, desde a questão da internet, marco civil, revisão da lei de direitos de autor. Fabiano assiste, por exemplo, um pouco, talvez menos diretamente ligado, mas a questão da certificação e autenticação dos meios eletrônicos e tantos outros. E é uma discussão que vai continuar, e sem falar que talvez agora a gente tenha um quadro normativo um pouquinho mais consolidado, pelo menos as suas bases. Agora a gente tem todo o desafio da aplicação eu esqueci de falar do acesso à informação, claro. Agora a gente tem o desafio de fazer com que todas essas normas trabalhem conjuntamente em harmonia e determinar são muitos pontos. Em relação assim, ao pedigree da proteção de dados, no Brasil, efetivamente, né, Fabiano, ela está ligada um pouco historicamente à proteção do consumidor, mas também dogmaticamente há heranças legislativas bastante fortes, bastante relevantes. Mas, em primeiro lugar, no período da formação, o que aconteceu nas últimas 2 décadas no Brasil? Eu acho que não falei nesses termos no artigo, mas, de certa forma, a preponderância do recurso ao direito do consumidor para resolver várias questões, várias querelas referentes à proteção de dados. E aqui, ainda mais no Rio Grande do Sul, isso é tanto ou mais verdade. O recurso à regra de direito do consumidor, de certa forma, foi um recurso necessário, mas até mesmo pode ter contribuído para atrasar essa discussão no Brasil. Por muito tempo, uma grande parte do pensamento crítico que poderia ter realizado, talvez antes de alguns agentes, por exemplo, o Fabiano mencionou, ele, a gente foi para o exterior, a gente teve um conhecimento, uma experiência direta, não somente com outras legislações, outras jurisdições, mas com outras sociedades que recorriam à proteção de dados para algumas coisas na sua vida que aqui, enfim, problemas que aqui não encontravam uma desembocadura muito
muito linear. Mas aqui iam sendo mal e mal, às vezes melhor, às vezes pior, canalizadas para serem resolvidas, em boa parte, a partir de estruturas normativas de defesa do consumidor. Isso foi possível graças a uma certa elasticidade, flexibilidade das normas de direito do consumidor, que aqui no Brasil talvez se aplique de uma forma mais ampla, ou pelo menos permitam essa aplicação. Né? Eu tive também a particularidade de trabalhar no Ministério da Justiça durante o tempo, justamente na defesa do consumidor, justamente na época que o então anteprojeto de lei de proteção de dados estava em formulação, mas a gente costumava brincar lá muito que, enfim, quando você chegava a trabalhar, podia pintar na tua mesa tanto um problema sobre agulhas defeituosas quanto uma viagem transatlântico, né? Você ia da agulha ao transatlântico. O que é, bem na verdade, é uma tessitura, né? Uma amplitude de problemas que, de certo ponto de vista, torna impossível você desempenhar a tua missão de uma forma que seja compreensiva, seja extremamente abrangente. Você tem que ser cirúrgico e, se não elencar prioridades, a sensação de não fazer nada pode ser muito grande, ou de, enfim, não ter retorno pelo trabalho pode ser muito grande. Porém, em determinado momento, trabalhar com proteção de dados foi uma opção consciente e relevante na defesa do consumidor no Brasil, até pelo fato de que toda essa demanda que vinha vindo para defesa do consumidor em relação à proteção de dados, veja-se o que aconteceu nos tribunais do Rio Grande do Sul, um pouquinho ainda em Santa Catarina, em relação na última década, nos últimos 15 anos, em relação à proteção do crédito, né? As empresas tipo Credit Score, empresas, enfim, que geravam sistemas, às vezes até um pouco artesanais de produção a crédito, né, locais, mas que foram objeto de uma reação muito grande por parte de vários consumidores, gerou uma grande litigância, né, a gente sabe. Isso tudo foi encampado, foi efetivado através da atuação de normas de defesa do consumidor, que não eram aquelas que idealmente poderiam descrever de uma forma mais competente possível toda aquela situação. Você tinha na defesa do consumidor, no direito do consumidor de então, algumas normas, algumas ações como a ideia da comunicação prévia por escrito ou titular, que, enfim, eram relevantes no momento pré-informática. Hoje em dia, se for extrapolar, se você utilizar regras como essa para balizar o tratamento de dados pessoal, em geral você vai criar sistemas completamente desconectados com a realidade, gerando custos não justificáveis e pouca garantia de direitos aos titulares. Hoje em dia é necessário você utilizar outras balizas, trabalhar de forma, digamos assim, proativa e preventiva em muitos pontos, cuidar para que o momento patológico, né, isso é, a transação somente surge em ocasiões onde de fato não foi possível atuar com antecedência as normas preventivas, as normas de contenção de problemas que fazem parte da LGPD de uma maneira bastante concreta. E esse problema foi aquele que foi diagnosticado. O recado que a defesa do consumidor deu a trabalhar com proteção de dados foi, se coloquialmente dizendo, esse filho não é meu, né? No sentido de que a defesa do consumidor ela iria perder, e também a proteção de dados iria perder se ela fosse identificada como o foco que iria resolver, a estrutura que iria resolver esse problema. Ela poderia até ajudar a gerar uma solução possível, mas não resolvê-la, não encaminhá-la. Fora que, dogmaticamente, a gente pode encontrar várias diferenças entre defesa do consumidor e proteção de dados, né? Tanto é que em muitos países, né, aqui o Fabiano pode até comentar alguma coisa que acontece na Alemanha, na separação muito mais concretamente visível, tanto dogmática quanto na prática. A sociedade muitas vezes não espera que essas categorias se sobreponham, muito embora em algumas ocasiões isso venha acontecer, né? Mas aqui no Brasil a gente tem como herança, eu falei, estruturalmente você tem esse período formativo, mas isso gerou heranças na lei. A nossa lei de proteção de dados tem regras que impossibilitam absolutamente que a defesa do consumidor não seja acionada em casos de dano, de não observância
das normas da LGPD numa relação de consumo. O direito de petição do titular de dados, ele é amplo tanto para a autoridade quanto para órgãos de defesa do consumidor. Sempre que, obviamente, houver também a questão do consumo. Isso pode causar tanto uma certa confusão quanto a segurança, você vai ter uma potencial duplicidade de autoridades competentes em muitas situações. Por outro lado, talvez isso seja relevante na situação que a gente está vendo, de alguma forma, na situação que a gente está vivendo, melhor dizendo, de estruturação de uma nova autoridade nacional de proteção de dados. A gente não tem ainda a atuação concreta dela e ao mesmo tempo a demanda parece bastante crescente e grande nos últimos tempos. Você tem aqui um diagnóstico que eu faço, né? Pelo menos um diagnóstico de panorama, que é o seguinte: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai estar sempre trabalhando sob a sombra do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Onde ela falhar, ela vai criar um espaço para a defesa do consumidor, para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor atuar, e para que ele proporcione a sua visão sobre determinadas tutelas, sobre determinados momentos. E, veja bem, isso, né, é muito difícil de ser tirado, talvez seja até impossível de ser extirpado do nosso sistema. Ainda que a LGPD não prevesse isso, eu não vejo como, constitucionalmente, afastar a incidência, até outra discussão que pode se fazer aqui, afastar a incidência do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor de relações de consumo, nas quais também, eventualmente, se trata em dados pessoais. Então, esse reconhecimento que faz a LGPD, ele também reconhece uma situação sistêmica, a qual dificilmente poderia ser ignorada, nem deixada de lado, até diminuir da condição de amplitude. Não? Então, eu não vejo, alguns veem como um problema, claro, e de fato, para quem vai na ponta planejar soluções, etc., é um problema porque você, enfim, ao invés de ter uma autoridade, eu passo a ter mais de 900. Isso pode causar confusões homéricas, principalmente para serviços de grande escala. Por outro lado, é uma característica do nosso sistema com a qual o sistema de empresas de varejo, o mercado de consumo, tem convivido há muito tempo e, de certa forma, tem sobrevivido e em vários pontos tem melhorado práticas justamente por conta disso, a despeito de muita confusão em alguns pontos. Então, esse é outro ponto que deve ser levado adiante, que eu acho que muito depende da postura da autoridade para que não crie incentivos desmesurados a que a sua própria autoridade não seja colocada em questão em vários momentos, como a gente já vê potencialmente acontecendo. Ainda que a gente esteja no momento ainda de implementação, ainda de estruturação, melhor dizendo, da autoridade. Mas acho que, enfim, aquele primeiro artigo tinha a ver também, e tinha também a intenção de deixar registrado alguns documentos de informação que na prática, que na verdade já estavam meio que perdidos, até sinceramente, até eu utilizei uma técnica que impossibilitaria, naquele artigo, que impossibilitaria, por exemplo, que eu publicasse provavelmente o artigo numa revista científica. Se vocês forem verificar bem, tinha alguns documentos que ainda estavam disponíveis em sites de acesso público, mas que, muito sinceramente, aqui eu pensei mais como alguém que estava preocupado com a matéria do que propriamente ter um artigo tecnicamente perfeito em termos de ABNT, seja o que for. Algumas fontes eu tinha certeza que não vão ter. Eu posso ter, enfim, ter um risco muito grande de não estar disponíveis aqui a 5 anos. Sites governamentais que vão sendo frequentemente mudados, etc. Eu transferi repositórios de informação para um site com o meu nome, se vocês verificaram, que depende de mim, né? Uma péssima prática para um pesquisador essa. Né, mas foi o que foi possível nesse momento. Né? Eu espero que no futuro a gente possa contar repositórios, outros meios arquivísticos, até falar em arquivístico, até um ponto que tem a ver com a questão do término de tratamento, que se a gente tiver tempo, eu queria tratar com vocês depois. Mas, por enquanto, foi o que foi possível. Né? Foi um arremedo de solução para que a gente tenha esses documentos mais estudados no futuro. Agora, é interessante, né, tu toca nessa questão das origens de proteção de dados, né, e aqui como tem essa origem forte no Ministério da Justiça, no Brasil, assim, vamos dizer, essas iniciativas, né, dos anteprojetos, e no âmbito de quem se ocupava com o consumidor, então tem essa origem, né, eu vejo assim,
se a gente for colocar assim dois dos principais teóricos, eu vejo tu e a Laura, né? A Laura tinha uma formação de consumidor, e você, Danilo, com uma formação muito forte, né, de direito civil, direitos à personalidade, né? E aí eu acho que é interessante essa origem, assim, né, de cabeças pensantes que nos ajudaram nesse caminho. Eu vejo, esses dias eu estava lendo uma entrevista já assim do passado do Spiro Simitz na Alemanha. É numa revista da Universidade de Frankfurt, onde ele foi professor, hoje jubilado, né? E o Simitz, ele estava porque ele foi escolhido pelo governador de Hessen, que é onde teve a primeira lei estatal mundial, né? Isso em 1970. Ele foi escolhido pelo governador de Hessen para coordenar a comissão de redação dessa lei. E aí ele relata lá da origem o que estava pegando para eles era a utilização de dados pessoais na saúde nesse estado de Hessen. Então, esse foi o grande motivador. E aqui, né, então, eu sempre vi isso na Alemanha, uma forte origem no direito público, né, direito público, e aí o Simitz fala disso também, né, eu acho que depois de Hessen a coisa foi mais forte para o direito público, e nós aqui com essa origem de consumidor, que eu vejo assim, né, e de direitos da personalidade, que é uma coisa que a gente já discutiu muito, né, Danilo, dessa questão da natureza da proteção de dados, né, se é direito da personalidade, como é que é fundamental, etc., e a gente mais de uma vez a gente chegou à conclusão assim, dessa vinculação com o direito da personalidade, que é uma característica dessa disciplina. É a proteção da pessoa, da personalidade que está em jogo aqui, né? Algo até que a gente discutiu ontem no nosso grupo de estudos, que tem um outro grupo paralelo, né? Os dados são protegidos, é a pessoa, eu acho que é a pessoa, mas é claro que eu tenho a questão do fluxo de dados. É interessante isso, que cada país vai mostrar uma certa vinculação para que você chegue nesse ponto. Duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, é que apesar de a gente tratar do direito público, direito do trabalho, não é? Enfim, toda a questão sobre público e privado, você tem no trabalho dos mídias um direito que é um direito de proteção, assim como na defesa do consumidor, um direito de natureza protetivo. E eu acho que intuitivamente, né, aqui no Brasil, até pelo momento histórico, né, que a defesa do consumidor aproveitou da redemocratização, né, na inserção de pessoas no mercado de consumo, a regulação do mercado através da definição de normas de proteção a uma parte mais afetada por alguns fenômenos. Isso daí me parece, pessoalmente, né, isso é passivo de discussão, claro, mas me parece a abordagem mais relevante a ser feito aqui no Brasil. Mesmo porque eu nada teria contra outras iniciativas que viessem. Em alguns países você tem entidades de regulação da economia que estão sendo responsáveis por isso. Na América Latina, por exemplo, isso acontece bastante, desde Paraguai, Chile. Na Colômbia, você tem uma superintendência que basicamente trata de concorrência, propriedade intelectual e também de produção de dados, entre outras coisas. Mas aqui no Brasil nunca aconteceu um movimento desses setores de regulação no sentido de desdobrar sua atividade numa norma mais ampla de proteção de dados. E a proteção de dados, se não tiver elemento de proteção, ela se desnatura completamente. Ela pode até não ser criada no seio de um ambiente de proteção, de garantia de direitos, mas se ela não assumir a função de proteção de direitos, ela não vai realizar a abordagem pela qual ela se consolidou em todo o mundo, sem exceção. Né? Ontem mesmo tem uma norma de proteção de dados aprovada no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ontem, dia 5, dia 3. E são normas de proteção, diretamente relacionadas à proteção do consumidor. E é por aí que essa tipo de legislação está adentrando o sistema por ordem estadual legislativo norte-americano, no sentido que se verifica a impossibilidade de continuar um desequilíbrio estrutural que sempre recai sobre setores mais fracos, seja consumidores, trabalhadores, em determinado momento, né, mas e aqui também os titulares de dados. Então,
E a partir disso você constrói também a regulação geral no sentido da segurança jurídica que se proporciona ao reconhecer com clareza e definir limites para direitos e garantias de titulares. A partir daí, você tem outro problema que você pode resolver da mesma forma também, que é fornecer segurança e garantia para os fluxos de dados, que, na verdade, né, isso o professor Rodotà falava sempre, já devo ter falado para você, ele falava que não, as normas de proteção de dados, todas elas se justificam por um direito individual, algumas delas por um direito fundamental, inclusive, mas elas são aprovadas por necessidades privadas. Elas são aprovadas para fins de interoperabilidade e de... Por que a diretiva europeia de 1995, que de certa forma é a mola mestra de todo esse movimento que a gente ainda sente hoje, mais do que o GDPR até, por que ela foi aprovada? Né? Foi o momento de consolidação do mercado único europeu. E o mercado único não era só mais queda de barreiras alfandegárias na época. Você tinha que proporcionar um mercado de trabalho com livre fluxo de trabalhadores, não somente em relação a reconhecimento de habilidades e formação entre países diversos, mas proporcionando, finalmente, que não houvesse barreiras em relação à utilização de seus dados para transitarem. Então, as barreiras que a União Europeia comercialmente ia derrubando, a primeira comunidade europeia pela União Europeia, elas dependeram, em um determinado momento, de um mercado, de uma zona única de tratamento de dados, inexoravelmente. E essa questão, aproveitando que você falou, na questão do objeto da lei de proteção de dados, é uma coisa que eu sempre me interessou também. E o fato do objeto da lei ser o dado pessoal e não propriamente a personalidade, né, é objeto direto da preocupação da lei. Sendo que indireto, obviamente, é a personalidade. Né? A lei não é feita para reconhecer um valor intrínseco em si os dados pessoais. Se fosse isso, a gente estaria dando valor para os dados, calculando formas de cessão, etc., que não é o caso da lei. Né? A gente está reconhecendo no dado pessoal como uma espécie de intermediário, objeto intermediário da tutela, estabelecendo que, dependendo do grau de tutela que a gente der para esse intermediário, para os dados pessoais, a gente vai ter reflexos necessariamente na personalidade. E é uma tática que me parece bastante, uma estratégia melhor que uma tática, bastante condizente com a situação atual de tratamento de dados massificado. Se for considerar diretamente os efeitos para a personalidade do tratamento de dados, eu vou ter que considerar tratamentos que levem em consideração também a pessoa em si, sendo que nós somos diferentes. Traçar mediano entre todas as pessoas que estão afetadas pelo tratamento de dados é uma tarefa que você não pode nem sequer se dar o luxo de começar a fazer, porque você não vai acabar nunca, você vai desagradar a todos e você vai atrasar providências que seriam muitas vezes imediatas em relação ao tratamento de dados. E é por isso, mais do que outra coisa, que eu acho que você parte da estratégia de considerar um pacto com a sociedade, seja lá o que se chame, às vezes de proteção de dados, você considerar um regime padrão para tratar um objeto que é muito mais facilmente objetivável, né, no sentido quase coloquial, né, que é estabelecimento de limites para o tratamento de dados. Aí você tem uma possibilidade de o quê? De fazer com que sistemas informatizados, programas de computador, procedimentos negociais, modelos de negócio possam ser julgados se estão ou não em compliance com uma legislação que trata de um objeto que é externo à pessoa. Se a gente colocar a personalidade ali, sim, é muito mais, talvez, bonito, muito mais, enfim, mas é muito menos viável em termos de escala. Então, o grande desafio da lei de proteção de dados é fazer a dosagem da regulação de forma que ela, de fato, resulte em um benefício, uma garantia para as pessoas, ao mesmo tempo que permita a utilização de dados dentro da legitimidade. E a estratégia de tutela, para mim, é a única capaz de fazer frente à massividade da escala do tratamento hoje em dia. É verdade. Danilo, eu estava me lembrando aqui de uma... Porque, assim, eu falei aqui das contribuições do Danilo nas disciplinas do PPGD, mas ela é as contribuições são muito anteriores, né? O Danilo deu aula aqui, nossa, os anos 2000 inteiro aí, né, Danilo, em especializações nossas, aqui as especializações da professora Cláudia, né? Na Júris, né? Na Júris, isso.
Eu me lembro aqui que a gente teve junto em banca, né? O Danilo teve na primeira banca, talvez, uma das primeiras, é que teve antes também já, né? Mais de base, assim. Mas, assim, banca de assunto de proteção de dados mais, eu diria, mais focado, né? O do Alexandre Mantovani, né? Te lembra, Danilo? Mas Claro. eu tava me lembrando agora, Danilo, a gente teve uma participação junto lá no Instituto de Estudos Culturalistas da professora Judite, a convite da Márcia e da professora Maria Cláudia. Uhum. E lá eu me lembro que tu dissesse isso, que foi um negócio assim que ficou mais claro para mim isso, né? Isso vai fazer uns 3, 4 anos. Assim, ó, não teria proteção de dados, que foi essa ideia que tu colocasse do Rodotai, se não tivesse, é uma coisa tão clara, mas precisa ser explicitado, né? Se os players privados e a iniciativa privada, e vamos dizer assim, quem lida, os big que lidam com proteção, com fluxo de dados, não quisessem, né? E eles queriam, isso que tu dissesse, olha, eles queriam também, precisavam de uma segurança jurídica para atuar nisso, né? Para conseguir funcionar, né? Melhor do que a ausência, né? Em muitos casos. Eu me lembro dizendo isso lá que me chamou a atenção. Sim, a gente verifica isso. Bom, aqui no Brasil, o setor privado foi fundamental para a aprovação da LGPD. A gente pode contar que o próprio governo federal foi de todos os atores com potencial interesse, foi o menos interessado. Né? Foi uma questão que o parlamento, empresas privadas, a sociedade civil, parte das empresas privadas e a sociedade civil, se uniram para aprovar a lei, e mesmo assim não foi muito simples, não. Agora, razoavelmente não, você tem muitas tensões nesse respeito, com uma regra, há algumas necessidades hoje em dia de confiança, de interoperabilidade, de queda de barreiras, que tem a ver com interesses privados, diretamente, que em muitas situações é muito difícil atingir sem uma regra de produção de dados. Então, você tem vários exemplos que a gente pode notar de empresas ou mesmo setores, a economia, que começam a sentir uma crise de confiança muito forte. Em alguns países a gente está assistindo uma discussão sobre se é necessária uma abordagem, até mesmo concorrencial, no sentido de que o poder que determinados players assumem talvez seja tal que nem sequer possa mais ser compensado a partir de normas de produção de dados. Você tem um poder que gera efeitos muito além dessa esfera e podem eventualmente justificar uma intervenção anticoncorrencial. Tem tudo isso, mas tem também um rosário de outras intenções. Eu não sei se eu já comentei contigo, Fernando, talvez sim, com vocês. Mas tem um filme, inclusive um filme alemão, muito interessante, chamado Democracia 2.0. Já falei disso? Não me recordo. Eu não vi esse filme ainda, Danilo. Alemão, é? É alemão. Eu acho que ele está no YouTube, grátis, assim, não sei se oficialmente ou não. Democracy 2.0. Sabe o que é? É um filme, vamos dizer assim, é um documentário sobre a aprovação do GDPR no Parlamento Europeu. E se vocês forem ver o documentário, tudo isso que estou falando sobre o setor privado, achar legal a lei, vocês vão achar que é mentira, viu? Porque o lobby contra o GDPR é imenso. É claro que eu acho que foi o mote do filme, lógico, né? E também levando em conta que a União Europeia já tinha uma norma de produção de dados na época, mas o lobby foi imenso, né? Acho que tem uma pessoa que você citou no teu artigo recente, o Jean-Philippe Albrecht, né, que é deputado europarlamentar do Partido Verde Europeu, que foi o relator da lei. Ele é talvez o protagonista do documentário deles. E vocês vão ver que ele enfrentou uma bela, vamos dizer, grandes lobbies nesse sentido. Mas é muito interessante, porque, na verdade, eles tinham, no caso europeu, acho que havia mais uma convicção da necessidade de modernizar a legislação, de que eles estavam indo pelo sentido certo, né? Apesar de muitos. Lembrando que o GDPR é de antes do Cambridge Analytica, é de antes de alguns novos escândalos que tornaram algumas defesas que eram feitas no filme um pouco menos, vamos dizer assim, defensáveis, entre aspas.
hoje em dia, né? Mas teve tudo isso no Brasil, uma série de escândalos que fizeram com que as reações contra o projeto foram se tornando com o tempo, contra a LGPD, foram se tornando um pouco mais caricatos. Mas é claro que isso daí continua existindo. A gente tem o projeto de lei, tem os projetos de lei que vão sempre ser propostos de forma a atrasar para o dia de São Nunca, né? A entrada em vigor das sanções da LGPD. Porque, enfim, há setores que sempre vão patrocinar isso. E o contrário, o que interessa é que haja alguém que cuide do meio termo e esteja, eu acho, né, comprometido com a modernização, porque para mim a LGPD é um grande fator de modernização da legislação brasileira, e sei lá, se a gente está perdendo prumo em outras áreas, assim, é necessário tomar cuidado para que nessa também a gente não acabe perdendo o barco, ainda mais no nosso próprio subcontinente latino-americano. A gente já é um dos poucos países que não tem sanções de vigor para normas de proteção de dados. Todas as outras economias médias e grandes da região já têm suas próprias leis em vigor. Não é só um problema mundial, seria uma diferença quase latino-americana em relação até ao cenário latino-americano. É isso aí. Danilo, excelente. Eu lembro aqui da Orla Linsky, em Oxford, que trata muito essa questão do ponto cego na questão de direito concorrencial, né? Às vezes a produção de dados não pega, e ela chama de ponto cego. Achei bem interessante essa expressão. Nós temos aqui já 2 inscritos. Primeiro o André Pontinho, o André, que inclusive é da nossa Comissão de Proteção de Dados da OAB, que é presidente da Comissão de Dados da OAB do Rio Grande do Sul. E depois o Rafael Scarne Garcia. É importante, o pessoal vai se inscrevendo, já temos 2 mãos levantadas, então vamos passar a palavra para o André, para ele fazer a consideração dele, enfim, encaminhamento, pergunta, como quiser. André, à vontade. Bom dia, André. Bom dia, colega. Bom dia, professor. Bom dia, professor Danilo. Estão escutando? Tudo bem? Eu tô Perfeito, estamos escutando bem. Com um microfone diferente aqui hoje, que o meu estragou ontem. Eu só queria, antes de qualquer coisa, professor Danilo, dizer que, além de ser uma honra tê-lo aqui, claro, né, mas assim, que o senhor não se assuste quando for nos próximos eventos presenciais que a gente tiver condições de ter, se o senhor começar a receber abraços assim efusivos de pessoas que o senhor não conhece. Porque eu confesso que durante esses últimos 12 meses eu entrei na casa de algumas pessoas quase que semanalmente. Então, você não nos conhece, mas a gente já é íntimo, assim, nós já nos conhecemos, né? Eu já conheço cachorros de professores, filhos, já sei quem tem piano em casa, né? A gente já participou assim de momentos, né? Que certamente não fosse essa condição que a gente está hoje, certamente não teria essa possibilidade. A grande novidade depois da pandemia vai ser a gente conhecer de fato as pessoas que já são íntimas, né, no virtual. Exatamente. Vai ser muito estranho. Eu já vou lhe dizer assim, eu vou ser um dos que vou lhe abraçar como se nos conhecêssemos há muitos anos, porque a gente o senhor não nos conhece, mas eu já lhe conheço há muito tempo, pessoalmente. Mas, enfim, eu só queria, além de agradecer a sua presença, eu anotei alguns itens, então eu vou lançar aqui, e aí a gente vai conversando à medida que os colegas também vão comentando. O primeiro, e eu procurei ontem à noite ver se eu encontrava onde ou quem, eu não lembro se foi tu mesmo que disseste, se foi um outro professor, que ficava muito incomodado quando alguém dizia que a Lei Geral de Proteção de Dados era uma cópia ou era muito baseada no regulamento europeu. Principalmente porque, puxa, o processo legislativo da Lei Geral de Proteção de Dados teve 8 anos, então começou lá em 2010. E o regulamento europeu foi, enfim, aprovado, publicado em 2016. Então, a gente pode até dizer que eles beberam nas mesmas fontes, mas não dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma cópia ou tão assim baseado no regulamento europeu. Mas, enfim, esse é só um item que eu queria trazer para a discussão. Ontem eu estava revisando aquele seu artigo que o professor Menck comentou aqui, o segundo artigo, que fala da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, como nós somos amigos, somos aqui todo mundo muito íntimo, eu queria assim, uma posição, um comentário seu muito transparente na medida do possível, né? Que é sobre efetivamente o que nós podemos contar da Autoridade Nacional Brasileira, né?
como uma autoridade de regulação, como uma autoridade de garantia, enfim, nós todos já comentamos a respeito do perfil dos membros, das péssimas condições em que ela foi criada, do ponto de vista orçamentário, enfim, de estrutura, mas tirando isso, né, e tirando esse contexto maldito que a gente vive, o que a gente realmente pode esperar da autoridade nos próximos anos? Eu confesso que eu até fiquei muito satisfeito com aquele cronograma que eles publicaram, porque pelo menos nos dá uma perspectiva de que alguma coisa será feita nos próximos semestres. Mas, assim, basicamente, essa condição de imaginar, nós trabalhamos aqui muito, conversamos nas aulas anteriores sobre não a autoridade em si, mas a questão da possibilidade de autorregulação setorial, especialmente, né? Então, ali com base no artigo 5º, no artigo 55E, eu acho, enfim, 55, ali num dos incisos do 50, num dos itens do 55, tem a possibilidade da autoridade receber, então, contribuições setoriais, né? Então, essa autorregulação setorial, como é que você vê se isso, de alguma forma, pode até acelerar esse processo de regulação do ponto de vista da própria autoridade, aceitando, né, e tendo a participação da sociedade. E, por fim, só para terminar esses 3 itens, ontem, no grupo de estudos, nós comentamos um pouco sobre a questão do consentimento, não do consentimento em si, mas ali das hipóteses, né, de tratamento de dados pessoais que traz a lei, e a gente comentou desse processo legislativo da LGPD, que trazia no início o consentimento como um né, o principal hipótese, e as demais como hipóteses não diria acessórias, mas assim, na medida que o consentimento não pudesse ser utilizado, né, então tinha uma certa hierarquia, e essa mudança que ocorreu no processo legislativo colocou todas as hipóteses no mesmo nível, especialmente ali com relação ao interesse legítimo, enfim, esse processo de construção da Lei Geral de Proteção de Dados, esse processo conceitual foi super interessante, e o quanto que daqui a pouco dentro da Lei Geral de Proteção de Dados ainda permaneceu resquícios, né, da primeira redação, que trazia o consentimento como algo acima das demais hipóteses. Mas era isso, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco novamente. Professor, André, oi. Eu posso só complementar que a minha pergunta era justamente sobre esse ponto, o terceiro ponto do André. Sim, claro, Rafael. Vai lá. Que a minha pergunta era justamente se por causa da forma com que a LGPD foi construída, se existem pontos da LGPD que está escrito consentimento que a gente poderia ler como bases legais. O professor Fabiano me perguntou, a gente discutiu ontem no grupo, como o André comentou, e ele me perguntou ontem se eu tinha algum exemplo de algum artigo da lei que pudesse acontecer isso. Eu achei aqui o parágrafo 4º do artigo 7º, que diz o seguinte: é dispensar a exigência do consentimento previsto no caput desse artigo. Só que o artigo 7º não prevê mais consentimento. Ele prevê que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, a minha pergunta é essa: se existem situações da lei que está escrito consentimento que a gente poderia entender como base legal. Por antes ter o consentimento no caput. Exatamente. Não, o problema é crasso, porque está no parágrafo 4, mas no 5º e no 6º também. Fala da dispensa do consentimento, né? É assustador como isso ficou no texto final, né? Mas está aqui, a gente vai ter que ler, porque não existe a ideia de dispensa do consentimento. Se tem dispensa do consentimento, tem dispensa também de obrigação de tratamento do interesse vital, como qualquer outro, né? A gente vai ter que ler dessa forma, e aí, justamente, sem uma leitura histórica, você vai ficar perdido. Você não, qualquer um vai ficar perdido, né? Sei que você tem. É até um caso interessante, né? É necessário. Mas aqui, no questão do André, primeiro no GDPR, é um sistema compatível com a LGPD. Na verdade, a LGPD, acho que até está no artigo que eu falei, se ela partir de uma base específica, foi a Convenção 108 do Conselho da Europa, a anterior, né? Não a revista, porque a revisão foi bem mais recente. E a ideia era justamente
reconhecer a iminência de um sistema internacional de produção de dados e informação, a necessidade do Brasil não somente regular internamente a proteção de dados, mas também como fazê-lo em consonância com normas internacionais que partilhassem, que tivessem valores compartilhados e estruturas jurídicas compartilhadas. Por valores compartilhados, entende-se sempre a filiação, pelo menos nos anteprojetos, a ideia de que existe um direito à personalidade, direito fundamental à proteção de dados, que deve ser protegido, e em relação a estruturar, a parte estrutural dessa tutela, o reconhecimento que o nosso sistema jurídico é um sistema europeu continental e, como tal, não possibilitaria a adoção direta, talvez nem indireta, de algumas soluções que, então, eram veiculadas, principalmente por norte-americanos, que tiveram alguma influência em outros países, desde o Reino Unido, mas até alguns países asiáticos, como a autorregulação, sistemas de estabelecimento de melhores práticas e princípios de proteção de dados para observância de associação corporativos, que tiveram, hoje em dia, nem se fala muito mais disso como uma solução de harmonização, porque já foram tentados e, enfim, a falência delas é bastante visível e concreta. Agora, talvez tenha sido eu que ficou irritado, não sei, com essa comparação, porque depende de como é feita a comparação, né, André? Porque tem gente que, de uma forma, até me permita, né, um pouco elevar o tom, né? Tem gente que, de uma forma um pouco leviana, vai dizer que o LGPD é uma cópia do GDPR. Bom, mas aí você está colocando todo o parlamento brasileiro e anos de trabalho, audiência, etc., em questionamento, né, sobre isso. A gente está gastando tanto dinheiro com órgão público para fazer um trabalho de estenografia, de cópia? Não é bem assim. O que acontece é que em várias legislações de proteção de dados da América Latina foram, sim, cópias. Sim. Se for no histórico legislativo, você tem coisas que foram muito rápidas na América Latina, extraordinariamente rápidas. Eu nem sei se é comum com outras áreas, talvez até seja, mas em algumas legislações de alguns países latino-americanos, eu não vou nem falar o nome aqui, né? Mas você tem palavras que não são comuns no espanhol falado nas suas próprias, nos respectivos países. Tem problemas desse nível, né? Aqui é como se o LGPD tivesse palavras com C cedilha junto, sabe? Fosse copiado direto. Isso nunca aconteceu nem de longe, né? Cada letra, cada ponto da LGPD foi feito de forma autônoma, com base estruturalmente e também em termos de concepção, em termos de estrutura jurídica, de perfil, num modelo que já seguia como despontando por uma certa língua franca e que ressonava muito com a nossa tradição jurídica. E esse tipo de aposta me pareceu perfeitamente confirmada com o tempo, né? Hoje em dia é muito mais fácil justificar isso até do que era em 2010. Hoje em dia, no setor empresarial, você tem várias empresas, a partir de um certo nível, ou de certa penetração no mercado internacional, que sabem perfeitamente bem se é que precisa, eu ou outra pessoa ia dizer para elas, que os próprios fornecedores norte-americanos vão pedir compliance com o GDPR. Não porque o GDPR vale nos Estados Unidos, mas porque na falta de um outro padrão global foi o que foi sendo utilizado nesse sentido, foi o que pelo menos determinou as balizas. Então, o fato da LGPD ter vários elementos compatíveis com o GDPR ajuda tremendamente nesse ponto. Então, somente a questão da mera cópia, assim, ela não faz jus, sinceramente, ao trabalho e concepção do que foi feito. Em relação ao NPD, o que esperar, enfim, é muito difícil responder isso no momento inicial, sem que a gente caia em percepções pessoais, ou pior, entre até algum tipo de fofoca, alguma coisa do gênero. Mas eu não sei, se você me pergunta assim, eu diria assim que para quem está preocupado com o futuro da LGPD, é bom pensar em todo o sistema de tutela de enforcement, não somente na NPD, né? A gente não sabe, não tem concretude em relação a vários direcionamentos. Se eu for fazer alguma análise preditiva, algum desdobramento de primeiras declarações que diretores vêm fazendo, eu diria, por exemplo, que é uma percepção muito rasa da missão da própria NPD, né?
Você tem diretores declarando em público que os titulares de dados agem com malícia e vão procurar obstaculizar os negócios, o que, enfim, se é alguma coisa que eventualmente individualmente pode ser notado, alguma situação, se for colocado como diagnóstico conjuntural no sistema protetivo, isso revela pelo menos uma opinião diametralmente oposta à própria razão de ser da lei que foi e do próprio mandato que a pessoa teve. Enfim, mas isso são ainda declarações. Eu acho que, à medida que muita gente está aprendendo, está se acostumando com a matéria, muitos diretores, autoridades também estão nessa mesma fase e a gente ainda vai ter espaço, né? A história conta várias ocasiões de que a posição, né, as responsabilidades moldaram as pessoas e elas se revelaram boas administradoras depois que a sociedade começou a fazer as demandas certas. Isso tudo, sinceramente, são coisas ainda para a gente observar, depende muito da conjuntura do país, mas acho que os problemas, enfim, se tem uma coisa que é tristemente verdadeira, né, é que os problemas são grandes o suficientes para justificar que a sociedade não baixe a guarda quanto a isso, exija respostas à altura. Em relação ao último ponto, o consentimento, houve, claro, uma modernização desde a primeira versão do projeto em relação à posição de consentimento e, como acho que o Rafael mencionou, assim como você tem um apêndice no corpo humano, você tem uns pedaços da LGPD que só fazem sentido com uma organicidade que já não reflete o que é atualmente. O próprio artigo 11, quando fala do consentimento por dados sensíveis, ali você tem ainda um argumento ainda um pouco mais relevante e concreto para que se vislumbre uma certa centralidade, que eu também acho que não é o caso, mas que ali você tem não somente um erro, digamos assim, mas uma estrutura do consentimento para os dados sensíveis que aparenta, que pode possibilitar, sim, a interpretação de que há uma hierarquia. E, enfim, de certa forma, funcionalmente, a gente, além da leitura da lei, além da dogmática que a gente faça, na hora de pensar nisso, há de se atentar também para o fato de que a experiência diz que a maioria dos tratamentos de dados não é feito hoje em dia na prática através do consentimento, né? Se você, por via de interpretação, por via de hermenêutica, tentar fornecer algum tipo de centralidade, aí você vai, na prática, acabar desnaturando as outras bases legais, você vai acabar forçando que o consentimento se aplique em situações para as quais ele não foi talhado, que a prática diz que ele não é talhado para cumprir, você tira foco de algumas discussões que são talvez mais relevantes ainda, como a gente encontrar critérios hábeis para o legítimo interesse. E veja bem uma coisa, legítimo interesse com todas as questões, todos os problemas, com toda a falta de concretude, né, que ele aparentemente pode demonstrar à primeira vista, ele é a única base legal que permite que a gente faça uma operação de ponderação de direitos, né? E aqui que o jurista vai fazer a diferença, aqui que isso tudo que vocês estão estudando aqui, a posição de vocês vai ser diferente de um técnico de informática que for fazer uma ponderação de direitos. Aqui é realmente o ponto e que é necessário um trabalho sofisticado, eu acho, e que pode avançar muito em algumas formas. Garantir os direitos na ponderação do legítimo interesse, que é a base legal mais utilizada, pelo menos numericamente, na União Europeia, você tem alguns estudos que falam isso. Garantindo a transparência, garantindo a efetividade dos direitos do titular e outros elementos para o balanceamento. E isso me parece mais relevante do que a gente confiar tanto no consentimento em situações que ele não é adequado. Ótimo, Danilo. É interessante essa questão linguística, né? Tu falavas dessas cópias de lei. Eu me lembro me lembrei agora que a ONU, né, nas suas comissões, por exemplo, pega um CITRAL, tem as famosas leis modelo, né? Aí tinha a lei modelo de arbitragem. Então, aí sim se incorpora mais essas leis modelo, mas ainda assim tem um espaço, né, para fazer alguma variação. E sobre a questão das expressões, né, eu estava pensando também, e eu coloquei no nosso artigo, eu e o Guilherme, né,
do tratado, ali quando a gente fala de boa-fé, né, é interessante, porque eu fui dar uma olhada no Regulamento de Proteção de Dados, e lá quando fala em boa-fé, eu achei muito interessante que se fala em boa-fé na parte de princípios, na versão em alemão do regulamento. Treu und Glauben, se utiliza essa expressão. A gente vai para a versão em português, é o tratamento realizado de forma lícita e leal, e não se fala em boa-fé. É interessante isso. E agora o Rosnagel, que ontem a Laura mencionou de novo, né, que foi meu orientador lá em Kassel, um cara, né, ultra dessa área aqui, ele publicou um livro que são sugestões de melhora para o regulamento europeu. E uma das sugestões dele, junto com um outro pesquisador de Kassel lá, é de suprimir a palavra Treu und Glauben, boa-fé. Eu achei muito interessante isso, porque eles querem tirar o direito civil de lá. E nós, inversamente, eu acho interessante, isso aparece muito nos papéis do Data Privacy, né? Eu mesmo escrevi isso semana passada, naquele livro, naquele texto de Migalhas. A gente está apelando à cultura civilística da boa-fé. Só um ponto semântico, né, para eu aqui destacar. E por que essa proposta de tirar o Treu und Glauben? Pois é, Danilo, eles estão dizendo isso porque, na verdade, é que assim, ó, é diferente, eu acho que a boa-fé é diferente na Alemanha do que no Brasil, tá? Por exemplo, tem autores na Alemanha que vão dizer, tem concepções diferentes do apelo a cláusulas gerais na Alemanha, né? Eu até fiz um trabalho em 2004 sobre isso, e a gente vai ver que tem autores que vão achar que as cláusulas gerais e a da boa-fé, que é a central no sistema de direito privado, ela deve ser utilizada como última ratio. Tem um autor que chegou a dizer assim, olha, quem começa a analisar um problema pela boa-fé já começa errando. Então, é a ideia de que primeiro deve se resolver com as regrinhas mais dogmáticas diretas. Então, eles estão defendendo o Rosnagel e o Geming, que é um pupilo dele, que se tire, porque tem uma autonomia de proteção de dados que não... e que a boa-fé, ela pode, eu acho que poluir um pouco. Essa foi a impressão que eu fiquei da leitura, né, nessa tradição civilística dela. Nós lemos muito a boa-fé, e eu acho que está totalmente correto, como proteção de expectativa, o que se preenche, né? Acho que a melhor definição de boa-fé, a Cláudia Lima Marques deu, eu sempre chamo a atenção, porque assim, é um bloco fantástico que ela escreveu, onde ela, no que diz respeito a conteúdo, né? A metodologia dela, acho que a Judite trabalhou muito bem. Mas então, para nós, casa muito bem. Só que eles têm uma tradição um pouco diferente da boa-fé, pelo menos essa é a minha percepção, né? E às vezes certa polêmica, não só de boa-fé, mas de cláusulas gerais. Então eles disseram assim, olha, o melhor é colocar a lealdade, que é mais restrito ali, de alguém querer fazer uma concreção mais, né? Eu digo assim, mais de uma viagem aí, né, que não tenha a ver. Essa foi a impressão. Mas é interessante essa questão linguística, né, que às vezes pega. Eu não sabia da diferença de tradução. Agora, a tradução portuguesa do GDPR, da LGPD, é bom tomar certa cautela na utilização, porque eles já tiveram que lançar uma correção. Eu nem estou lembrando o que era, mas foi no nível seguinte que, em algum momento, uns 3 anos atrás, eu avisei, não estou dizendo que foi por minha causa, né? Deve ter tido mais pessoas, mas eu cheguei a avisar a gente na Constituição Europeia que tinha coisa que não estava fazendo sentido, e tinha a ver com definição de operador, controlador, alguma coisa que não era nem sequer uma opção semântica dogmática. Era um erro assim que gerava consequências completamente absurdas. Tá? Enfim, mas eu não faço acompanhamento direto, aquilo lá eu vi por acaso, né? Mas já houve uma errata. É interessante isso, né, Danilo? Porque eu, em alguns casos, eu me lembro que esses tempos eu me preocupei em olhar no regulamento, nos diversos idiomas. Eu digo diverso aqui, não é diverso. Eu digo, para mim, que é acessível para mim, alemão, inglês e português, a questão de se o regulamento usa seus dados, né? Naquela ideia de que o dado não é da pessoa, é relacionado à pessoa, e que é o conceito de dado pessoal, e eu queria ver se eles iam escorregar em alguns momentos, né? Eu notei que tinha uma diferença entre a versão portuguesa e alemã, mas às vezes eles escorregam, eles tentam manter uma purificação, mas às vezes eles falam os seus dados, né? Porque a purificação terminológica é tamanha que eles tiram muitas vezes, eles falam os dados relacionados à pessoa, quando eles, né, lá em outro artigo eles vão falar disso, mas às vezes tem uma escorregadinha,
Mas, enfim, né? Bom, uma questão... por isso mesmo, que a Corte de Justiça na União Europeia só vale inglês, né? Pois é. Né? É complicado isso, né? Esse risco linguístico é uma outra questão que na dogmática do direito contratual também se fala, do risco linguístico, né, nos contratos. Mas, enfim, Danilo, nós temos aqui o Rafael, tu gostarias de complementar, Rafael? Muito interessante, o Danilo aqui, vê só, né? Ele confirmou isso, a questão do consentimento retirado do caput, achei muito legal isso. E também um ponto anterior, Rafael, que a gente discutiu ontem, que eu achei, o Danilo esclareceu e que de vez, né, que talvez ontem a gente tenha, na nossa discussão, né, porque eu disse assim, olha, a proteção de dados é para a pessoa humana, mas Danilo, acho que clareou de novo aqui, né, coisa, o objeto eu regulo para proteger a pessoa, né, então isso aqui também... Objeto direto, imediato e outro imediato. Imediato. Ótima caracterização, ontem a gente não fez essa clareza terminológica, eu acho que hoje ficou... Por isso, olha aqui, ó, vejo como a trajetória de uma pessoa nos ajuda aqui. Então, eu acho que isso aqui nos ajudou também bastante, Danilo. Rafael, tu querias ainda a palavra ou posso passar para o João Ricardo? Eu queria só comentar uma coisa bem rapidinho sobre essa questão da imitação da LGPD pelo GDPR, que o André comentou e o professor Danilo também. A gente comentou uma vez nessa cadeira do PPGD, ainda quando era sobre a parte geral, a gente discutiu no âmbito do Código Civil de 16, se o Código Civil tinha sido uma imitação do BGB ou não, porque ele tinha adotado uma parte geral. E a gente pegou, eu e o professor Fabiano, a gente pegou as discussões da Câmara, ainda lá antes do Código, discutindo a elaboração do Código, e nós não achamos nenhuma referência ao BGB, e nós chegamos à conclusão que o Código foi muito mais inspirado nos trabalhos do Teixeira de Freitas do que no BGB. Então é um paralelo, acho que interessante, assim, que e isso ainda já era discutido lá no nosso primeiro Código Civil, nessa inspiração germânica. Que a lá origem dos trabalhos Teixeira de Freitas se remetia mais ao direito romano e às distinções do direito romano. Isso a gente fez esse trabalho lá atrás, né? Foi muito legal, porque muitas vezes se diz, né, que nós adotamos a parte geral como uma influência do BGB. Bom, é uma coisa, né, assim, em aberto. Agora o João Ricardo. Bom dia, João Ricardo. Só uma coisa é a influência, será a adoção ou não da parte geral, no caso, né? Sim. Aqui no Brasil você tem vários outros elementos, de Teixeira de Freitas e o próprio brilhantismo do Cláudio Bevilacqua para dizer que qualquer opção assim não é tão linear, tá? Como possa parecer. Se não tivesse adotado, então quem que era? Influência de Napoleão? Não tem como fugir do influência de alguém. Não, é verdade, é verdade. Excelente. Vamos passar para o João Ricardo agora? Bom dia, João Ricardo. Bom dia, professor. Bom dia aos colegas. Professor Danilo. Realmente agradecer também pela participação na nossa disciplina. Eu tenho uma inquietação que é justamente sobre a questão da proteção de dados pessoais e a relação com o plano constitucional propriamente dito. E ouvindo as palavras iniciais, justamente sobre esse paralelo com o próprio direito do consumidor e também essa questão do fluxo informacional, liberdade até para os controladores, enfim, para as empresas, para os negócios que são movidos a dados, a questão do privacy by design. Um dos meus questionamentos seria se é possível, se haveria um caminho para se falar da proteção de dados pessoais, como se tem no caso da proteção do consumidor, como um princípio da ordem econômica, lá no artigo 170 da Constituição, se poderia se fazer essa discussão. E também uma outra dúvida que eu tenho na discussão, quando se fala em Constituição, é sobre a necessidade de se tornar explícito na Constituição o direito fundamental à proteção de dados, mesmo se tendo já uma interpretação a partir de outros incisos ali do artigo 5º, de que é de fato um direito fundamental. Até eu já vi posições do professor Ingo Sarlet no sentido da necessidade de inclusão, e do professor Anderson Schreiber dizendo que não seria necessário e que seria até um desserviço.
Então, esses dois questionamentos assim, da proteção de dados com o plano constitucional que eu gostaria de colocar para debate. Muito obrigado novamente. Ô, João Ricardo, obrigado. Começando pela segunda questão, eu concordo inteiramente com o professor Ingo Salles nesse momento, nesse tema, até faz referência ao que ele veio falando, você falou ontem no lançamento do tratado, ele deu vários motivos aqui, acho que vocês viram, entre eles coisas que não são tão óbvias à primeira vista, necessidade de preservar o conteúdo negativo do direito, conteúdo mínimo, etc. E agora, o que me parece também é que, primeiro, você tem uma tendência já fortemente enraizada internacionalmente, em muitos países até vizinhos, da solução da proteção de dados como direito fundamental. Há outros direitos fundamentais de textura bastante coincidente, nos aspectos do direito à informação, direito às regras sobre transparência, liberdade de expressão, estão fundados na Constituição, e a não presença, pelo menos literalmente, no direito fundamental à proteção de dados ali, poderia causar, eventualmente, uma discrepância indesejada no sistema, por conta de alguma técnica interpretativa que privilegie, enfim, esses outros direitos em detrimento do direito fundamental à proteção de dados. Mas talvez mais que tudo aqui, você fez menção ao Anderson, que até é um grande amigo meu, mas que eu acho que ele faz uma defesa meramente, enfim, assim, quase que pragmática, mas que não me convence da desnecessidade desse direito, mas mesmo o que ele alega é um certo medo de você mexer na Constituição, entre outras coisas, né? E ele não trata dos aspectos dogmáticos, da correta estipulação da tábua de valores, do quadro axiológico, que, de fato, seria proporcionado pela inserção do direito fundamental da proteção de dados à Constituição, ainda mais no panorama no qual as discussões que nós temos tendo hoje em dia, inclusive em sede constitucional, são muito diretamente ligados a princípios de proteção de dados que o nosso STF vem reconhecendo nos últimos anos de forma bastante ampla, indo beber direto inclusive na jurisprudência dogmática alemã, em vários pontos, internacional também. Então, eu não vejo, assim, eu não tenho nem tanto medo de que isso possa ser uma porta de entrada para outros direitos, talvez para o desvirtuamento da Constituição, e vejo uma necessidade imperativa de que o direito fundamental à proteção de dados seja inteiramente colocado na Constituição, além de ele ter sido, como já foi reconhecido pelo STF. Em relação ao primeiro ponto, caramba, eu não escrevi, qual que era o primeiro ponto, João? De princípio da ordem econômica. Eu nunca escrevi porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu acho que até aí, enfim, eu não vejo assim uma impossibilidade, mas o fato de eu nunca ter pensado nisso, pelo menos revela para mim, pessoalmente, que é um longo caminho a percorrer, né? A defesa do consumidor já, enfim, de certa forma, tem uma cidadania mais direta, no sentido que implica diretamente movimentações econômicas. A questão dos dados pessoais, eu não sei. Danilo, eu vou te falar uma coisa. Talvez só considerar, só porque antes que eu esqueça, considerar com o princípio da ordem econômica tem um risco também de ser considerado, que é a monetização dos dados pessoais. Não sei. Fabiano, desculpa. Não, eu que te interrompi, desculpa eu. Mas assim, sabe que eu não achei uma má ideia, não tinha ouvido ainda essa, João Ricardo. Porque a gente tem lá a defesa do consumidor, defesa do meio ambiente. Se a gente fala tanto em sociedade movida a dados, né? Enfim, eu não achei um devaneio, no mínimo, eu diria assim. Não, concorrencial também poderia. Também não achei, não. Achei que está à frente do tempo. Acho que para isso que a gente faz pós-graduação. Eu achei interessante essa observação aí. Professor, talvez a questão do direito concorrencial poderia entrar nisso e dentro daquela lógica da origem das leis de proteção de dados ter um enfoque também de proteção das organizações, das empresas, né? Então, nesse sentido, eu já li alguma coisa sobre, acho que no livro do Bione, provavelmente, ele tem uma relação, não com o princípio constitucional, mas com essa mesma lógica. Sim.
Interessante. É interessante, realmente é interessante aí a sugestão, né? Tá bom. Mais alguma complementação, Danilo? Não. Eu tenho uma reunião 10h30, cara. Estou sempre saindo correndo aqui, desculpa. Só para avisar. Vamos aí até as 10h25, nós temos a Rosana e o Rafael, e aí a gente vai encerrando, para poderes ir para a reunião. Pode ser? Pode. Bom dia, colegas. Bom dia, professores. Tudo bem? Bom dia. Bom, eu estou fazendo algumas reflexões. Eu vou deixar os elogios para outro momento, porque estamos com tempo curto. Mas eu estou fazendo algumas reflexões aqui. Eu sou da área do direito do trabalho enfim, aí eu estou refletindo sobre os antecedentes criminais ainda. A gente já debateu nessa disciplina, mas ainda estou com essa questão que diz respeito, então, eu tenho os dados pessoais, eu tenho dados pessoais sensíveis, e para cada tipo de dados eu tenho hipóteses de tratamento. Nos dados pessoais sensíveis, eu não tenho legítimo interesse, que é onde justamente eu faço o que o professor estava falando, das ponderações de direito, né? Então, eu fico me perguntando, e ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas falando em carga dinâmica dos dados pessoais. Então, em algumas relações, eles vão ser sensíveis, então, filiação sindical é sensível em algumas relações, e em outras relações não vão ser sensíveis. Só que está ali, expresso, né? Que é dado pessoal sensível. Então, como fazer essa carga dinâmica e aí, por exemplo, considerar que numa determinada situação não seria discriminatório e poder utilizar o legítimo interesse, né? Então, assim, será que eu posso, dentro lá do artigo 11, porque eu também não posso pensar muito em consentimento no direito do trabalho, né? Assim como no direito do consumidor, por causa da falta de equilíbrio entre as partes. Será que dentro do próprio sétimo inciso, do quinto inciso 2, eu ainda poderia, dentro dele, além de considerar ele um rol aberto, considerar que ele vai ter possibilidades de tratamento diferente? Então, será que eu posso ter dado pessoal sensível que eu possa tratar, né, pelo sétimo, e dado pessoal sensível que eu possa tratar pelo 11º, porque pelo 11, já que o que eu estou objetivando? Não discriminação, as cargas, estão falando muito em cargas de proteção, mas me parece que algumas situações que a gente viu, por exemplo, cuidadores de idosos, de criança, tem uma ponderação ali de direitos, e eu não sei se eu consigo enquadrar assim no exercício regular de um direito. Eu acho que eu teria que enquadrar realmente no legítimo, no interesse legítimo. Só que eu sou proibida pela lei, porque ele é um dado pessoal sensível. Então, na verdade, a minha questão é que eu tenho que elaborar melhor, claro, mas quem está falando isso por escrito, dessa carga dinâmica? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando, e eu não sei se vocês teriam, de repente, indicações, assim, para aprofundar. Tá. Danilo, eu poderia passar para o Rafael, você responde as duas em conjunto, para a gente te liberar? Pode ser? Uhum. Tá bom. Rafael. Bom dia. Professor Danilo, bom dia, colegas. Bom, para aproveitar esse limite de tempo bem específico, eu gostaria, por gentileza, de breves observações a respeito da estrutura especial da autoridade nacional, que ela nem se identifica tanto com as estruturas, por exemplo, do regime da GDPR europeia, que é um regime geral que determina um espaço de liberdade para as autoridades italiana e alemã, em especial atenção à alemã, que tem os dois tipos de competência, a competência federal e a competência estadual dos estados, reservando a competência estadual para critérios de privados, de relações privadas, e a autoridade federal com controle público. Como isso poderia colaborar, e a diferença, então, e a especialidade que a autoridade brasileira assume, e responsabilidade, porque ela acaba sendo, no modelo de agências reguladoras, um modelo único no mundo. O Brasil nem implementou direito o sistema de agências reguladoras, muito se discute sobre a captura das agências reguladoras, a gente vê todos os dias falhas regulatórias em todos os níveis. E, por outro lado, um exemplo dos Estados Unidos, que não possui, né,
é um sistema federal que é muito mais ligado ao comércio, que atribui a competência aos estados. Como, então, a autoridade nacional aqui no Brasil ela poderia se estruturar? Quais caminhos o professor vê nesse sentido? Eu sei que é uma questão difícil, mas eu estou tentando resumir ao máximo para aproveitar o tempo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rosana. Primeiro, em relação a Rosana. Rosana, uma das gratas surpresas que eu estou tendo, surpresas não, né? Impressões que eu estou tendo ultimamente, é como estão sendo interessantes as discussões sobre a LGPD no ambiente. Ao mesmo tempo, não é uma área na qual eu me sinto confortável em termos de domínio, mas algumas discussões estão sendo extremamente bem focadas, eu acho, e vão ser fundamentais para a gente definir alguns pontos até para fora, incido até para fora da questão trabalhista. E aqui, você tem um problema realmente colocado pela LGPD ao ter tomado duas decisões. Primeiro, não permitir o tratamento de dados sensíveis pelo legítimo interesse, e depois a própria definição de dados sensíveis. Aqui, somente com um comentário meu, eu digo que eu nunca fui favorável ao estabelecimento de um rol taxativo de dados sensíveis. Para mim, o que era mais interessante seria você ter uma cláusula geral, um rol exemplificativo, mas que o critério determinante fosse, de fato, o caráter discriminatório. Isso ficou um pouquinho presente ali no tratamento sensível, mas não está aqui. Por vários problemas, fora alguns dos que você coloca aqui. O fato de que hoje em dia, a partir de informação não sensível, é quase banal você obter informações que podem ser prejudiciais, discriminatórias, pode ser de fato sensíveis. Mas essa é outra discussão. De fato, nós temos um rol taxativo e fica difícil realmente você identificar um dado, eu acho, aplicar a ideia da carga dinâmica nessa extensão. Eu vejo que algumas situações que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, dados que às vezes se enquadram como sensíveis, outras vezes não. A imagem de uma pessoa. Tem imagem aqui de 9 de vocês, mais a minha. Isso é um dado sensível? Se eu considerar como dado sensível, vou restringir até algumas possibilidades de uso comuns e bastante ponderados, né, da imagem, né, inclusive para identificação somente. O que é dado sensível é o dado biométrico. Então, você tem aqui um outro elemento. Eu estou utilizando metodologias de tratamento que se enquadram com biometria para a imagem, então aí talvez seja um dado sensível. Então, aqui você tem algumas situações nas quais o dado pode fazer, às vezes, um dado sensível não. Agora, quando você entra em filiação sindical, pontos, você tem outro tipo de problema, que é a literalidade extrema da situação. E você tem até alguns problemas conjunturais, porque você tem dados sensíveis que são dados públicos também, né? Por exemplo, a filiação a partido político é um dado público no Brasil. Eu posso pegar o nome de vocês e ir lá no Filia Web, né, que é o sistema para verificar quem é filiado a qual partido ou não é filiado a partido. É um dado público. Então, o que, de certa forma, até leva a discussão para o fato de que o tratamento de dados sensível, eventualmente, ele possa, em alguns casos, não ser uma condição expressa de legitimidade. Aliás, dados sensíveis não ser uma condição para legitimidade, moderação de determinadas operações de tratamento, não. Agora, em relação à adaptação de várias práticas, hoje em dia, algumas até consolidadas em direito do trabalho, as limitações que seriam trazidas pela impossibilidade de utilizar alguns dados sensíveis pelo legítimo interesse, o que tenho visto é que, principalmente, ainda mais diante da dificuldade e total que se faz geral a utilizar o consentimento, é que, eventualmente, outras verificações serão feitas. Por exemplo, necessidade expressa de alguns setores em obter um nível maior de segurança, como, por exemplo, atividades de transporte que necessitem dados sanitários, dados de saúde específicos, para verificar a idoneidade, até a capacidade física do empregado para desempenhar uma determinada função. Isso daí, às vezes, acontece em ambientes muito dinâmicos, competitivos. No setor do transporte, você tem transportadores autônomos que são contratados, às vezes, e para isso você precisa realizar tratamento de dados sensíveis, e para muitos deles você tem a opção algumas empresas têm a opção também de utilizar, aqui não vou saber dizer quando e quais, mas algumas regulações setoriais que
tratamento, como se faz para dados étnicos em várias circunstâncias. Enfim, eu acho que a forma como que se deixou números, cláusulas, especificação de dados sensíveis vai causar esses e a opção de limitar a tutela, que eu também não acho que foi uma boa ideia, pessoalmente está causando essa discussão que vai, infelizmente, causar um pouquinho de distorção e erosão de outras bases legais, porque, de fato, a gente sabe que alguns tratamentos podem ser abusivos, mas outros não, são até necessários. Isso vai causar uma necessidade de adaptação regulatória de alguns setores, alguns já estavam adaptados, outros vão ter que se adaptar, quanto uma hipertrofia de algumas outras bases que vão estar sendo utilizadas fora de propósito. Enfim, não te deu uma resposta. É um problema que é o nervo que está exposto. Em relação à questão do Rafael, da NPD, até lembrei que, em determinado momento, em determinadas versões da lei, previam a possibilidade de autoridades estaduais de produção de dados. O que não caiu bem como proposta do sistema federativo que nós temos no Brasil, né? Uma competência bastante residual. E mesmo porque a gente assiste até pela PEC 17, né, aquela que introduz o direito, procura introduzir o direito constitucional à produção de dados, mas também que ela prevê outro dispositivo que modifica, acho que o artigo 21 da Constituição, instituindo como a produção de dados como competência privativa da União, para evitar justamente uma profusão de normas estaduais municipais, que já vinham sendo algumas até aprovadas, algumas municipais, que poderiam distorcer a unidade da normativa de proteção de dados do Brasil. Isso daí sempre foi alguma coisa que não caiu bem na discussão brasileira, mas eu imagino que haja, sim, uma competência residual estadual, municipal, para órgãos e entidades, empresas públicas que estejam sob sua esfera. A gente tem alguns estados, agências de águas, agências específicas em alguns setores. Há uma possibilidade disso acontecer agora. Você tem outro problema que ainda não foi... Enfim, eu acho que diante de outros problemas mais urgentes, esse aí está esperando a sua vez na fila, que é como a autoridade nacional vai se articular na regulação de entes estaduais e municipais, né, diante da nossa estrutura federativa. Você tem algumas opções, talvez olhar para perfis de coordenação de sistema, como a CGU pratica em relação a ouvidorias, talvez um pouco com o próprio Ministério da Justiça realiza em torno aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, muito embora isso daí tenha previsão legal específica, mas como digo, é que o problema não apareceu de forma contundente, mas quando o problema acontecer, as pessoas vão se dar conta que a autoridade ela não tem braços para atuar sobre vários entes que vão ser fundamentais nesse sentido. E a bem, na verdade, aqui, eu falei que o problema não chegou na vez da fila. É que mesmo em relação, aqui extrapolando a tua pergunta, Rafael, mesmo em relação aos órgãos federais, cabem as grandes dúvidas de que a autoridade vai ter condições político-institucionais de fazer alguma coisa. Então, talvez o problema nem chegue até lá por conta de um outro problema ainda maior, que nem é estrutural, que foi uma opção legislativa. E é isso, gente. Danilo, excelente. Te agradecemos muito, muito, muito. Olha, valeu mais uma vez. Sei que tu tem... Valeu. Sabemos que tu tem esse compromisso. E a gente se fala, meu amigo, tá? Falamos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer de novo. Obrigado pelas perguntas, pelo diálogo. Muito obrigado, nos ajudou muito. Tchau. Valeu, Fabiano. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. E pessoal, a gente volta semana que vem, né? Eu não sei se vocês têm mais alguma consideração, fiquem à vontade. Bom, o professor saiu, mas a minha consideração final é que... Isso, vai lá. Professor, se me permite, a consideração que eu teria final era que a PEC 17 ela é eivada de inconstitucionalidade ao considerar a proteção do direito de dados como competência privativa da União. Na minha forma de entender, sob o fundamento do artigo 2º, incisos 5º e 6º, é matéria também de direito econômico de âmbito concorrente aos estados e municípios, e aí criaria toda uma nova complexidade. Por isso que isso liga a minha questão quanto às autoridades, uma série de questões regulatórias muito complexas. Então, era essa consideração. Obrigado. Não, perfeito, Rafael. Isso aí é de uma complexidade realmente muito grande também, né? Eu só queria comentar, professor Fabiano,
que eu estava assistindo ontem também a live de lançamento oficial ali do tratado e tal, e é impressionante como alguns livros, principalmente livros que tratam de artigos, assim, que são mais específicos, eles já nascem, eu não diria superados, porque, enfim, o artigo traz coisas muito interessantes, mas o artigo do Danilo sobre a autoridade nacional, uma boa parte dele, ele se refere a um tempo de alguns meses atrás, né, em que não tinha ainda toda a estruturação, tinha só a estruturação formal e tal. A parte muito legal do artigo é quando ele fala ali da divisão de autoridade de regulação e autoridade de garantia. Eu achei muito interessante ali os atributos, enfim, dessa diferença conceitual entre as autoridades. Mas ali, de fato, quando ele vai na autoridade nacional, ele está se referindo a uma autoridade que tinha só a questão formal, não tinha ainda nem a indicação dos membros, etc. Então, o artigo já foi publicado com esse delay, né, da realidade. Mas, de qualquer maneira, eu queria reforçar, o artigo, apesar disso, conceitualmente, é um artigo muito, muito interessante. É excelente, realmente, né? Agora tem esse problema, né? Esse problema editorial, né? Tu vê assim, às vezes, para submeter para um periódico aí, leva até quase 2 anos. Gente, se vocês forem, e eu falo assim, até por questões curriculares, né? Os rigores que tem, o próprio Danilo abordou isso aqui hoje, né? Tu vai para submeter um artigo hoje para a Revista de Direito Civil Contemporâneo, gente, é muito tempo que leva para ser, para virar, né, um artigo publicado na revista. Isso para determinadas áreas é fatal, né? Assim, se tu for falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, realmente nós vamos ter um problema, porque a gente não sabe como ela vai estar daqui a 6 meses, né? O quanto ela vai ter editado de regra, por exemplo. Sobre a autoridade é melhor publicar no Jota ou naqueles sites mais rápidos do que em uma revista mesmo. É bem assim a coisa. E aí tem o problema do Lattes, né? Sim, quem falou do Lattes? O André? Professor. É porque daí, publicar em Jota com juros, isso aí não conta, né? Assim, não, em termos sem dúvida. Não, isso aí tu pode morrer publicando nessas fontes aí. Eu digo assim, para Lattes, né? Tu pega a gente lá aqui no PPGD, né? Que tem que sobreviver, como se diz, com pontuação, etc. É um pavor isso aí, porque... né? E aí não tem, é um pavor isso aí. Mas, enfim, alguém tem mais alguma consideração? Não sei, a Rosana está com a mão levantada, não sei se é da pergunta anterior. Mas, pessoal, é isso, né? Eu achei muito interessante as colocações do Danilo, uma percepção, né? A história toda, assim, incorporada. Ele tem essa vantagem, esses atributos todos, e enfim, eu acho que foi muito proveitoso aqui, né? Vários pontos para reflexão aqui, eu acho que vocês contribuíram muito bem com as perguntas também, permitiram boas reflexões de parte dele, e a gente então se encontra semana que vem. Eu vou propor um texto. Eu tenho uma ideia aqui de novo, dentro do tratado, nós vamos ter lido quase esse tratado inteiro, né? E eu vou submeter para vocês ali no grupo hoje. Espero que hoje à tarde ainda, para a semana que vem. Tá bom? E a gente vai se falando. Agora eu vou para uma reunião do CDA, que vai começar daqui um pouquinho. E para aquele programa que a gente tem do Centro de Estudos Europeus Alemães, nós vamos, acho que até 13h hoje, conversando aqui. Vai começar daqui um pouco até 13h. Tá? Então, um abraço a todos, a gente fica em contato, eu vou parar de gravar aqui e depois eu divulgo a nossa gravação também. Tá? E até quinta que vem, pessoal, dia 11 de março. Um abraço. Valeu.